O milionário falido chega adiantado para o almoço. O que vê a empregada fazendo quase o faz desmaiar. Hoje você pode estar no topo. Amanhã pode perder tudo. Mas as pessoas que realmente te amam, essas vão ficar. E essas são as que importam. Valorize quem fica. Agradeça quem ajuda. Ame quem está ao seu lado nos dias ruins. Porque no fim, quando tudo desabar, são essas pessoas que vão te reconstruir. Nem todo tesouro brilha em ouro. Alguns têm mãos calejadas e coração de diamante. Edivaldo Mazala já teve tudo: dinheiro, status e fama. Mas ao perder sua fortuna, o que restou foi apenas o silêncio dos cômodos caros e o peso das lembranças. Clarice, sua fiel empregada, sempre esteve ao seu lado, discreta, leal e misteriosamente presente mesmo quando tudo desabou. Num domingo comum, Edivaldo decide voltar mais cedo de um almoço cancelado. Ao abrir a porta do quarto, ele se depara com uma cena inacreditável. Clarice cercada por centenas de maços de dinheiro. O que ela fazia com tanto dinheiro? De onde veio? Estaria escondendo algo? Ou salvando o que sobrou dele? Essa história vai além de segredos e surpresas. Ela mergulha na profundidade dos sentimentos humanos. Lealdade, orgulho ferido e a força invisível dos laços criados nos momentos de perda. Depois de perder sua fortuna e o prestígio que o cercava, Edivaldo Mazala tenta reconstruir sua vida em silêncio, isolado em sua mansão vazia, onde cada parede ainda ecoa lembranças de uma vida de luxo que já não existe. Ele só não contava que sua maior surpresa não viria de um banco ou de um antigo sócio, mas de dentro da própria casa. Clarice, sua empregada de confiança, sempre foi discreta, observadora e presente mesmo nos momentos mais sombrios. No dia em que Edivaldo retorna mais cedo de um almoço desmarcado, ele flagra Clarice em seu quarto cercada por pilhas e pilhas de dinheiro, cuidadosamente empilhadas sobre a cama. O choque o paralisa, mas não é só o dinheiro que o desestabiliza, é o que ele representa: mistério, lealdade silenciosa e talvez uma verdade que ninguém nunca imaginou. Esta história nos ensina que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem somos e quem está conosco. Edivaldo tinha milhões, mas estava vazio. Perdeu tudo e encontrou o que realmente importava. Clarice nunca teve nada, mas tinha tudo: coração puro, lealdade inabalável, amor incondicional. E juntos eles provaram que lealdade é o investimento mais valioso. Gratidão transforma vidas. Recomeços são sempre possíveis. As pessoas certas valem mais que qualquer fortuna. Edivaldo perdeu milhões, mas ganhou Clarice. E no final, descobriu que tinha ganho tudo. O despertador não tocou. Não precisava mais. Edivaldo Mazala já não dormia como antes. Seus olhos se abriam sempre no mesmo horário, 5h47 da manhã, mesmo sem nenhum compromisso esperando por ele. O corpo havia se acostumado com a rotina dos velhos tempos, quando cada minuto valia milhões, quando cada segundo de atraso podia significar um negócio perdido. Agora, acordar cedo não tinha propósito. Era apenas hábito. Memória muscular de uma vida que não existia mais. Ele ficou deitado por longos minutos, encarando o teto branco do quarto. O lustre de cristal austríaco pendurado lá em cima, que custou o equivalente a um carro popular, agora era apenas um objeto. Não trazia mais o sentimento de conquista, de status, de eu consegui. Trazia apenas vazio. Mais um dia, ele sussurrou para si mesmo, suspirando fundo. A cama king size parecia um oceano ao seu redor. Lençóis de seda egípcia, travesseiros de penas de ganso importadas, colchão ortopédico de última geração. Tudo do melhor, tudo do mais caro. E tudo absolutamente inútil quando se dorme sozinho. Márcia, sua ex-esposa. Quantas vezes ela reclamou que essa cama não era grande o suficiente? Quantas vezes exigiu que ele comprasse uma ainda maior, ainda mais luxuosa? E agora ela dormia em outra cama, nos braços de outro homem, gastando o dinheiro de outro tolo. Para com isso, Edivaldo. Ele se repreendeu, passando as mãos pelo rosto cansado. Para de pensar nela.
Mas era difícil. 3 anos após o divórcio e a amargura ainda queimava como ácido no estômago. Ele se levantou devagar, sentindo cada um dos seus 58 anos pesando nos joelhos que rangiam, nas costas que doíam, no pescoço que estava sempre tenso. O espelho do closet refletiu sua imagem, e Edivaldo quase não se reconheceu. Cabelos grisalhos, mais brancos do que eram há 3 anos. Olheiras profundas cavadas sob os olhos que já não brilhavam mais. Barba por fazer. Por que diferença fazia? Corpo que antes era mantido por personal trainer 3 vezes por semana, agora flácido, pesado. Você está um lixo, velho, ele disse para seu reflexo. E era verdade. Edivaldo vestiu o mesmo roupão de seda que usava há dias. Quando foi a última vez que mandou lavar? Quando foi a última vez que se importou? Desceu as escadas de mármore italiano. Cada degrau havia sido importado de Carrara, a mesma região de onde Michelangelo extraía mármore para suas esculturas. Edivaldo lembrava do vendedor contando essa história com orgulho, inflando o preço, e ele havia pago sem pestanejar. Agora, descer essas escadas era apenas descer escadas. Mármore ou cerâmica, que diferença fazia? O corrimão dourado, folheado a ouro 18 quilates, não apenas pintado, estava empoeirado. Antes, uma legião de empregadas mantinha cada centímetro dessa casa reluzente. Agora só tinha Clarice. Ao chegar no térreo, o aroma familiar de café fresco invadiu suas narinas. E pela primeira vez naquela manhã, algo próximo de um sorriso tocou seus lábios. Pelo menos isso ainda era real. Pelo menos isso ainda era bom. Bom dia, seu Edivaldo. A voz de Clarice ecoou da cozinha antes mesmo dele entrar, como ela sempre sabia quando ele estava descendo. Bom dia, Clarice. Ele respondeu caminhando até a cozinha. Ali estava ela como sempre, no mesmo uniforme branco impecavelmente limpo, avental amarrado na cintura, cabelos presos em coque apertado. Clarice dos Santos, 54 anos. Empregada da casa Masala há 15 anos. A única que ficou. Café quentinho, do jeito que o senhor gosta. Ela disse, servindo a xícara de porcelana chinesa. Outra extravagância do passado. Obrigado. Edivaldo sentou-se à mesa de jantar. Aquela mesa. Deus, aquela mesa. Feita de mogno maciço, com capacidade para 24 pessoas. Quantos jantares de negócios aconteceram ali? Quantas festas de fim de ano? Quantas comemorações de contratos milionários fechados? E agora tinha lugar só para ele. Um homem sozinho em uma mesa para 24. Preparei pão francês quentinho. Clarice interrompeu seus pensamentos sombrios. Passei na padaria às 6 da manhã. Também tem frutas frescas, como o senhor gosta. Edivaldo olhou para a bandeja que ela trouxe. Tudo arrumado com capricho. A manteiga em um potinho de porcelana, a geleia de morango caseira que ela mesma fazia, as frutas cortadas em pedaços uniformes, decoradas com hortelã. Clarice, ele começou, a voz pesada. Você não precisa fazer tudo isso. Eu sei. Eu não posso pagar direito. Estou atrasado 3 meses com seu salário de novo. Eu sei. Você deveria procurar outro emprego. Uma casa onde te paguem em dia. Onde te valorizem. Eu sei. Ela repetiu pela 3ª vez, dessa vez com um pequeno sorriso. Mas estou bem aqui. Por quê? A pergunta saiu mais desesperada do que Edivaldo pretendia. Por que você ainda está aqui, Clarice? Por que não foi embora como todo mundo? Ela parou, segurando a bandeja vazia contra o peito. Seus olhos castanhos encontraram os dele, e por um momento Edivaldo viu algo ali. Algo profundo. Algo que ele não conseguia nomear. Porque alguém precisa estar. Ela disse simplesmente. E eu escolhi que essa alguém seria eu. E antes que ele pudesse responder, ela já tinha voltado para a cozinha, deixando-o sozinho com seus pensamentos e seu café. Edivaldo pegou o pão, ainda quentinho como ela prometeu. A manteiga derreteu no contato, espalhando-se perfeitamente. Ele deu a primeira mordida e fechou os olhos. Porque as coisas simples pareciam tão boas agora. Quando ele tinha milhões, pão era apenas pão. Café era apenas café. Mas agora, nessa mesa vazia, nessa casa silenciosa,
com apenas Clarice como companhia. Agora essas pequenas coisas eram tudo que ele tinha. O senhor vai sair hoje? Clarice perguntou, voltando com mais café. Não tenho para onde ir. Ele respondeu, amargo. Está um dia bonito lá fora. Faria bem ao senhor tomar um pouco de ar. Para quê? Para ser reconhecido na rua? Para ouvir os cochichos? Olha dali, o Edivaldo Mazala. Lembra dele? Era rico. Agora não é mais nada. As pessoas não são tão cruéis assim. São sim! Ele bateu a xícara na mesa com força, fazendo Clarice dar um pulo. Desculpa. Desculpa, eu não queria gritar. Está tudo bem. Não está! Edivaldo colocou as mãos na cabeça. Nada está bem, Clarice. Nada! Eu perdi tudo. Tudo! E as pessoas adoram isso. Adoram ver quem caiu. Adoram pisar em quem está no chão. Clarice se sentou na cadeira ao lado dele. Antigamente ela jamais faria isso. Sentar-se à mesa com o patrão era impensável. Mas agora as regras eram outras. Sabe o que eu aprendi na vida? Ela começou suavemente. Que a gente dá importância demais para o que as pessoas pensam. Fácil falar quando você nunca teve nada a perder. A frase saiu cruel, cortante. Edivaldo se arrependeu imediatamente ao ver a dor passar pelos olhos de Clarice. Desculpa, ele sussurrou. Foi muito cruel da minha parte. Foi. Ela concordou, mas sem rancor. Mas eu entendo. O senhor está com raiva. E está certo em estar. Estou com raiva de mim mesmo. Ele confessou. Por ter sido tão burro. Por ter confiado em quem não devia. Por ter gastado dinheiro com futilidades quando deveria ter guardado. Por ter tratado mal quem me amava e ter bajulado quem só queria meu dinheiro. O senhor nunca me tratou mal. Edivaldo olhou para ela. Realmente olhou. Não te tratei mal. Mas também nunca te tratei direito, Clarice. Você estava aqui há 15 anos e eu mal sabia seu sobrenome até o divórcio, quando precisei da documentação dos funcionários. Santos? Ela disse. Clarice dos Santos. Eu sei. Agora eu sei. Ele riu sem humor. Mas deveria ter sabido antes. Deveria ter te visto como pessoa, não como funcionária. Não se culpe por isso. Era outro tempo. O senhor tinha muita coisa na cabeça. Tinha muito egoísmo na cabeça. Edivaldo corrigiu. Mas não mais. Perder tudo tem um lado bom. A gente aprende quem realmente importa. Clarice sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. E eu importo? Você é a única que importa. Ele respondeu com sinceridade absoluta. A única que ficou. A única que se importou. A única que ainda me vê como humano. O senhor sempre foi humano, seu Edivaldo. Só estava escondido atrás de muita coisa. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas compartilhando o espaço, a solidão, a estranha paz que se formava entre duas almas feridas. Clarice. Sim? Obrigado. Por ficar. De nada. Por me deixar ficar. Depois do café, Edivaldo se viu vagando pela casa como um fantasma. Cada cômodo era uma lembrança. Cada objeto, uma história. A sala de estar, com seus sofás de couro italiano e tapete persa autêntico. Quantas reuniões sociais aconteceram ali? Quantas vezes Márcia reorganizou tudo porque não estava harmonioso? Ele tocou no piano de cauda Steinway que ocupava um canto. Márcia insistiu que eles precisavam de um piano. Toda casa de gente importante tem um piano. Ela dizia. Nenhum dos dois sabia tocar. 400 mil reais em um piano que virou decoração. Edivaldo pressionou uma tecla. A nota ecoou solitária pela sala vazia, desafinado, como tudo mais em sua vida. Seguiu para o escritório, seu antigo refúgio. As prateleiras ainda estavam cheias de livros de negócios, biografias de empresários bem-sucedidos, tratados sobre investimentos e mercado financeiro. Ele pegou um ao acaso. Como construir um império em 10 anos? Engraçado. Ele riu amargamente. Levei 20 anos para construir e 3 para destruir. Cadê o livro sobre isso? Jogou o volume de volta na prateleira com raiva. A mesa de mogno maciço ainda tinha papéis espalhados, contratos antigos, cobranças, notificações de processos.
Edivaldo nem olhava mais para aquilo. Que diferença fazia? Não tinha dinheiro para pagar mesmo. Sentou-se na poltrona executiva de couro, outra extravagância do passado, e rodou até ficar de frente para a janela. Lá fora, o jardim que antes era impecável, agora crescia selvagem. Sem jardineiro, a natureza reclamava seu território. As rosas premiadas de Márcia agora eram arbustos desgrenhados. A grama, que ela exigia que fosse cortada semanalmente em padrões geométricos perfeitos, agora era um tapete irregular. Mas tinha uma beleza nisso. Uma beleza caótica, natural, real. Ao contrário da beleza artificial que Márcia sempre exigiu. Márcia. Ele sussurrou o nome dela. Onde estava ela agora? Provavelmente em algum spa caro, gastando o dinheiro do novo marido. Ou em alguma loja de grife, comprando a 20ª bolsa de marca que não precisava. Ela sempre foi assim, insaciável. Nada nunca era o suficiente. Quando se conheceram 25 anos atrás, Edivaldo ainda estava construindo seu império. Trabalhava 18 horas por dia, dormia no escritório, comia marmita fria porque não tinha tempo de esquentar. Márcia era secretária em uma das empresas onde ele prestava consultoria. Bonita, ambiciosa, sabia exatamente o que queria, e o que ela queria era subir na vida. Ele se apaixonou, ou achou que se apaixonou. É difícil distinguir paixão de conveniência quando você está solitário e alguém te dá atenção. Casaram rápido? Muito rápido. Nos primeiros anos foi bom. Márcia o apoiava, ou pelo menos fingia apoiar. Mas conforme o dinheiro crescia, ela mudava. Cada novo milhão no banco era uma nova exigência. Edivaldo, precisamos de uma casa maior. Edivaldo, não posso aparecer nas festas com esse carro. Edivaldo, todas as minhas amigas têm joias melhores. Edivaldo, Edivaldo, Edivaldo. Sempre querendo mais, sempre insatisfeita, sempre comparando. E ele dava tudo, porque acreditava que era isso que mantinha um casamento. Dar à esposa o que ela queria, mas não era. Quando o dinheiro acabou, Márcia acabou junto. Eu não assinei contrato para ser pobre, Edivaldo. Foram as palavras exatas dela quando pediu divórcio. Você me prometeu uma vida boa. Isso aqui não é vida boa. E foi embora. Simples assim. 22 anos de casamento descartados como um vestido velho que não serve mais. Seu Edivaldo? A voz de Clarice o trouxe de volta. Sim? Desculpa incomodar. Trouxe um chá. O senhor está aqui faz horas. Achei que ia gostar. Ele verificou o relógio. 12:00. Tinha ficado ali, perdido em memórias, por mais de 3 horas. Obrigado, Clarice. Ela colocou a bandeja na mesa, chá de camomila com mel, do jeito que ele gostava. Biscoitos caseiros que ela devia ter feito pela manhã. Posso fazer uma pergunta? Ela hesitou. Claro. O senhor ainda ama ela? A senhora Márcia? A pergunta o pegou desprevenido. Ele ficou em silêncio, realmente pensando. Não? Respondeu finalmente. Não amo. Na verdade, acho que nunca amei de verdade. Eu amava uma ideia dela. Amava ter uma esposa bonita no meu braço. Amava a ilusão de família perfeita. E ela? Amava o senhor. Edivaldo riu, um som triste e cansado. Márcia nunca me amou, Clarice. Ela amava o estilo de vida. Amava o dinheiro. Quando isso acabou, eu me tornei só um homem velho e falido. Por que ela ficaria? Porque casamento não é sobre dinheiro. Clarice disse suavemente. É sobre companheirismo. Sobre estar junto nas horas ruins também. Você é sábia, ele comentou. Não sou. Só vivi o suficiente para saber distinguir o real do falso. E você, Clarice? Já foi casada? Ela desviou o olhar. Um movimento quase imperceptível de desconforto. Fui. Uma vez. Há muito tempo. O que aconteceu? Ele bebia. E quando bebia, ficava violento. Edivaldo sentiu raiva subir pelo peito. Ele te batia? Batia. Ela confirmou a voz pequena. Por qualquer coisa. Comida que não estava do jeito que ele queria. Casa que não estava limpa o suficiente. Ou simplesmente porque sim. Quanto tempo você aguentou isso? 5 anos?
5 anos? Eu tinha medo de sair. Ela explicou. Não tinha para onde ir. Minha família tinha morrido. Não tinha dinheiro próprio. Achava que tinha que aguentar, que era minha obrigação de esposa. Mas saiu. Saí. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. No dia que ele quebrou meu braço. Acordei no hospital e pensei, ou eu saio agora, ou vou morrer nessa casa. Então, quando tive alta, peguei uma sacola com minhas roupas e nunca mais voltei. E ele? Tentou te achar? Tentou. Mas mudei de cidade, mudei de nome nos documentos informais. Fiz de tudo para desaparecer. Eventualmente, ele desistiu. Ou morreu bêbado em algum lugar. Não sei. Não quero saber. Edivaldo olhou para Clarice com novo respeito. Aquela mulher que ele tinha visto apenas como empregada por 15 anos tinha uma história. Tinha feridas. Tinha sobrevivido. Você é forte, Clarice. Não sou. Só fiz o que tinha que fazer para sobreviver. Isso é força. Ela deu de ombros, claramente desconfortável com o elogio. E filhos? Edivaldo perguntou. Você teve filhos com ele? Por um breve segundo, algo passou pelo rosto de Clarice. Dor, profunda e antiga. Não, ela disse rápido demais. Não tive filhos, mas Edivaldo notou a mentira. Via nos olhos dela, na tensão dos ombros, na forma como suas mãos se fecharam. Ela estava mentindo. Mas por quê? Antes que pudesse pressionar, Clarice já estava de pé, pegando a bandeja. Preciso ir fazer o almoço. O senhor quer alguma coisa específica? Qualquer coisa que você fizer está ótimo. Então vou fazer aquela sopa que o senhor gosta. Dia frio pede sopa quente. E saiu rapidamente, deixando Edivaldo com mais perguntas do que respostas. Ela mentiu sobre os filhos. Tinha certeza disso. Mas se mentiu, tinha motivos. E Edivaldo Mazala, que passou 15 anos sem se importar com a vida pessoal de Clarice, de repente se viu querendo saber tudo sobre ela. Os dias que se seguiram foram iguais aos anteriores. Edivaldo acordava cedo, tomava café com Clarice, vagava pela casa perdido em memórias, almoçava sozinho, cochilava na poltrona do escritório, jantava em silêncio. Uma rotina monótona e entorpecente. Mas no sábado pela manhã, algo diferente aconteceu. O telefone tocou. Edivaldo olhou para o aparelho como se fosse um alien. Fazia semanas, talvez meses, desde a última vez que alguém ligou. Alô? Atendeu, cauteloso. Edivaldo, meu amigo? Como está? A voz era familiar, mas demorou alguns segundos para ele processar. Roberto? Sim, Roberto Andrade. Lembra de mim? Lembrava. Roberto foi colega dele na faculdade há mais de 30 anos. Perderam contato ao longo dos anos, como acontece. Roberto seguiu carreira acadêmica, virou professor universitário. Edivaldo seguiu para o mundo dos negócios. Claro que lembro. Quanto tempo? Demais. Olha, te liguei porque encontrei seu número com um amigo em comum e pensei, preciso falar com o Edivaldo. Ah, é? Edivaldo não conseguia esconder a desconfiança. Ninguém ligava só para falar. Queria te convidar para almoçar amanhã. Domingo, lá em casa. Tenho uma notícia boa para compartilhar e seria ótimo reviver os velhos tempos. Edivaldo hesitou. A última coisa que queria era a exposição social. Mas ao mesmo tempo, fazia tanto tempo desde que teve interação humana normal, que não fosse com Clarice. Eu não sei, Roberto. Ah, vai lá. Vai ser só eu e minha esposa. Nada formal. Um almoço simples entre amigos. Amigos. Será que ainda eram amigos depois de tanto tempo? Tudo bem. Ele acabou cedendo. Que horas? Meio-dia? Te mando o endereço por mensagem. Fechado. Ao desligar, Edivaldo ficou encarando o telefone. Por que Roberto o chamou agora? Justamente agora. Teria ouvido falar da falência? Era pena? Curiosidade mórbida. Quem ligou? Clarice perguntou da porta. Um amigo da faculdade. Me convidou para almoçar amanhã. Que bom! Ela pareceu genuinamente feliz. Faz bem para o senhor sair um pouco, ver gente. Não sei. Acho que não quero ir. Por quê? Porque não sei enfrentar as pessoas, Clarice. Não sei fingir que está tudo bem quando não está. Então não finja. Ela disse simplesmente. Seja honesto.
As pessoas respeitam honestidade. Na minha experiência, as pessoas respeitam é dinheiro. Então sua experiência foi com as pessoas erradas. Ela tinha razão, como sempre. Vou pensar, ele disse. Pense. Mas vá. Ela insistiu. Promete? Por que você se importa tanto? Clarice parou, pensando cuidadosamente antes de responder. Porque você está morrendo, seu Edivaldo. O quê? Não fisicamente, mas por dentro. Você está se deixando morrer aos poucos, trancado nessa casa, remoendo o passado. E eu não quero ver isso. Clarice, promete que vai? Ele suspirou fundo. Prometo. No domingo de manhã, Edivaldo se arrependeu de ter prometido. Estava parado em frente ao closet, olhando para os ternos que um dia custaram fortunas. Agora pareciam apenas roupas velhas, resquícios de uma vida morta. Esse aqui está bom. Clarice apareceu segurando um terno cinza escuro. Passei a ferro ontem. Fica elegante sem ser chamativo? Você não precisava? Precisava sim. O senhor vai bonito para esse almoço. Edivaldo vestiu o terno com a ajuda dela, ajustando a gravata, acertando o comprimento das calças. Pronto. Ela deu um passo para trás, avaliando. Está perfeito. Ele se olhou no espelho. O terno ainda servia bem. A barba estava feita. O cabelo penteado. Parecia quase como antes. Quase. Estou nervoso. Ele confessou. Normal. Mas vai dar tudo certo. Como você sabe? Porque tenho fé. Ela sorriu. Às vezes é só isso que a gente precisa. Edivaldo dirigiu até a casa de Roberto com as mãos suando no volante. O carro, um sedã comum que sobrou quando os importados foram vendidos, chiava um pouco na terceira marcha, mas funcionava. O endereço era em um bairro de classe média alta. Nada como a mansão de Edivaldo, mas uma casa bonita, bem cuidada, com jardim florido e garagem para 2 carros. Uma casa de gente feliz. Estacionou em frente e ficou ali, no carro, tentando reunir coragem. Você consegue, disse para si mesmo. É só um almoço. Respirou fundo e saiu. Roberto abriu a porta antes mesmo dele tocar a campainha. Um sorriso enorme no rosto. Edivaldo, que bom te ver. Ele era quase irreconhecível. O Roberto magro e nerd da faculdade agora era um homem de meia idade com barriga de chope e cabelos completamente brancos. Mas os olhos ainda eram os mesmos, gentis e honestos. Roberto. Obrigado pelo convite. Imagina. Entra, entra. A casa era aconchegante. Não havia objetos caros ou decoração ostensiva. Havia fotos de família nas paredes, livros espalhados, plantas em vasos, um violão encostado no canto, uma casa vivida. Meu amor, olha quem chegou. Roberto chamou. Uma mulher de uns 50 e poucos anos apareceu da cozinha, enxugando as mãos no avental. Rosto simples, sorriso caloroso. Edivaldo, essa é minha esposa Teresa. Prazer. Edivaldo estendeu a mão, mas Teresa o puxou para um abraço. Nada de formalidades. Roberto fala tanto de você. Fala? Edivaldo olhou surpreso para o amigo. Claro, você era o mais inteligente da turma. Sempre te admirei muito. Edivaldo não sabia como responder. Tinha certeza que Roberto sabia da falência, das dívidas, da queda. Mas se sabia, não demonstrava. Vem, vamos almoçar. Teresa fez uma feijoada de matar. A mesa era simples, mas farta. Feijoada, arroz branco, couve, farofa, laranja, cerveja gelada e suco de limão. Comida de verdade, sem pratos de chefe francês com nomes impronunciáveis. Só comida boa, caseira, feita com amor. Então, Edivaldo, Roberto começou enquanto se serviam. Me conta da vida. O que você anda fazendo? Ali estava. A pergunta inevitável. Edivaldo podia mentir. Podia inventar uma história. Podia... nada. Ele disse honestamente. Eu não estou fazendo nada. Perdi tudo há 3 anos. A empresa, o dinheiro, a família. Estou apenas sobrevivendo. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não incômodo. Roberto e Teresa trocaram olhares. Eu sei. Roberto disse suavemente. Li nos jornais quando aconteceu. Sinto muito. Então por que me chamou? Edivaldo perguntou genuinamente curioso.
Porque você é meu amigo. Roberto disse como se fosse óbvio. E amigos estão juntos nas horas ruins também. Roberto, a gente mal se falou nos últimos 20 anos. E isso foi minha culpa tanto quanto sua. Ele admitiu. A vida nos levou para caminhos diferentes. Mas isso não muda o fato de que você foi importante para mim. Você me ajudou a passar em cálculo 2, lembra? Se não fosse você, eu tinha rodado e nunca me formaria. Edivaldo lembrou. Vagamente. Passavam noites na biblioteca estudando juntos. Aquilo não foi nada. Foi sim. Roberto insistiu. E agora é minha vez de ajudar. Se você deixar. Ajudar como? Roberto se animou. Bem, eu vim aqui justamente para isso. Olha, eu e Teresa estamos abrindo um novo curso preparatório para concursos. Já temos o espaço alugado, professores contratados, material pronto. Que bom para vocês. A gente queria te oferecer uma vaga, como coordenador administrativo. Edivaldo piscou, surpreso. O quê? Edivaldo, você tem experiência em gestão que eu não tenho. Você montou um império, sabe de finanças, de marketing, de operações. A gente precisa de alguém assim. Roberto, eu perdi o império. Claramente não sou tão bom assim. Você teve azar. Teresa entrou na conversa. Mas isso não apaga tudo que você aprendeu, tudo que construiu. Eu não tenho dinheiro para investir. Não estamos pedindo investimento. Roberto riu. Estamos oferecendo emprego, salário fixo, benefícios, carteira assinada. Edivaldo ficou em silêncio, processando. Por que fariam isso? Porque precisamos de você. Roberto disse simplesmente. E porque você merece uma nova chance. As lágrimas vieram antes que Edivaldo pudesse impedir. Ele colocou as mãos no rosto, envergonhado, mas incapaz de parar. Desculpa, eu não costumo. Tudo bem. Teresa segurou sua mão. Chora o quanto precisar. Não tem problema. E ele chorou. Chorou como não chorava há anos. Chorou pelo alívio, pela bondade inesperada, pela chance de recomeçar. Obrigado, conseguiu dizer entre soluços. Muito obrigado. Então você aceita? Roberto perguntou esperançoso. Aceito. Edivaldo riu através das lágrimas. Claro que aceito. Ele voltou para casa flutuando. O almoço tinha se estendido pela tarde inteira, conversando, rindo, relembrando histórias da faculdade, planejando o futuro do curso. Edivaldo se sentia vivo. Pela primeira vez em 3 anos, sentiu propósito. Ao entrar em casa, viu Clarice esperando ansiosa. E aí, como foi? Clarice. Ele a pegou pelas mãos, sorrindo largo. Eu consegui um emprego. O quê? Mesmo? Mesmo. Um amigo está abrindo um curso e me ofereceu a coordenação. Meu Deus! Clarice o abraçou forte, rindo e chorando ao mesmo tempo. Que maravilha! Eu sabia. Sabia que algo bom ia acontecer. Eles pularam juntos na entrada da mansão, 2 adultos agindo como crianças, celebrando uma vitória pequena, mas significativa. Vou trabalhar de novo. Edivaldo não parava de sorrir. Vou ganhar dinheiro de novo. Não vou ser rico, mas posso pagar as contas. Posso te pagar direitinho. Eu não me importo com dinheiro. Clarice disse, os olhos brilhando. Me importo que o senhor esteja feliz. Fazia tanto tempo que não via o senhor assim. Eu também não lembrava como era. Eles ficaram ali, abraçados, 2 náufragos celebrando avistar terra firme pela primeira vez em anos. E pela primeira vez, Edivaldo pensou. Talvez eu consiga. Talvez eu realmente consiga reconstruir minha vida. As semanas que se seguiram foram agitadas. Edivaldo começou a trabalhar com Roberto, ajudando a organizar a abertura do curso. Horários, planilhas, marketing, matrículas, tudo passava por ele. E ele amava. Não era o glamour de comandar um império. Era trabalho real, suado, com resultados tangíveis. Ver a lista de matriculados crescer. Ver o espaço ganhar vida. Fazer diferença de verdade. Você está diferente. Clarice comentou enquanto arrumava a mesa do café. Diferente como? Mais leve? Mais vivo? É como me sinto. Ele admitiu. É estranho,
Mas estar trabalhando de novo, tendo propósito, faz toda a diferença. E o salário? Quando começa a receber? Primeiro pagamento vem mês que vem. Não é muito, mas dá para começar a pagar as dívidas. E o seu salário atrasado? Já disse que não precisa se preocupar com isso agora. Mas eu me preocupo. Ele foi enfático. Você ficou aqui 3 anos sem receber direito. É minha prioridade te pagar primeiro. Clarice sorriu, tocada. O senhor é um bom homem, seu Edivaldo. Estou tentando ser. Foi então que o convite chegou. Roberto ligou na sexta-feira, empolgado. Edivaldo? Domingo eu e Teresa vamos fazer um almoço de comemoração pela abertura do curso. Vem almoçar com a gente. Claro. Que horas? 12:00. E olha, não precisa trazer nada. Só você mesmo. Pode deixar. Edivaldo desligou animado. Estava começando a reconstruir não só sua vida profissional, mas também social. Ter amigos de novo. Ter com quem conversar. No domingo pela manhã, ele se arrumou com cuidado. Escolheu uma roupa social, mas não muito formal. Calça social e camisa sem gravata. Está lindo. Clarice aprovou. Acha mesmo? Acho. E estou feliz por ver o senhor saindo, fazendo amigos. Eu também. Ele sorriu. Volto só no finalzinho da tarde, tá? Sem pressa. Aproveite. Edivaldo dirigiu tranquilo, ouvindo música no rádio. Pela primeira vez em anos se sentia normal. Como uma pessoa comum indo almoçar na casa de amigos. Que sensação boa! Chegou no endereço de Roberto e estranhou. Não havia carros na frente. As cortinas estavam fechadas. A casa parecia vazia. Tocou a campainha. Nada. Tocou novamente. Silêncio. Então viu o bilhete pregado na porta. Com o coração acelerando, pegou o papel. Edivaldo, desculpe. Emergência familiar. Precisei viajar às pressas. Reagendamos? Abraço, Roberto. Ele ficou parado, segurando o bilhete, sentindo aquela sensação familiar de decepção. Seria verdade? Ou Roberto tinha desistido de recebê-lo? Será que ligaram para ele, avisando que o famoso falido viria? Será que ele se arrependeu de ter oferecido o emprego? Para com isso. Edivaldo se repreendeu. Roberto não é assim. Deve ser emergência mesmo. Mas a dúvida persistia, envenenando sua mente. Voltou para o carro, verificou o relógio. 12h15. Poderia ir a algum lugar. Um restaurante, talvez. Mas a ideia de almoçar sozinho em um domingo o deprimia. Decidiu voltar para casa. Ao abrir a porta da mansão, Edivaldo estranhasse o silêncio. Normalmente, mesmo quando Clarice não estava cozinhando ou limpando, havia algum som. A televisão ligada, o rádio na cozinha, alguma coisa. Mas agora não havia nada. Silêncio absoluto. Clarice? Ele chamou, fechando a porta. Nada. Clarice? Repetiu mais alto. Ainda nada. Um frio estranho subiu por sua espinha. Algo estava errado. Subiu as escadas rapidamente, o coração batendo acelerado. Clarice! Gritou. Foi quando notou. A porta do quarto de hóspedes, aquele que não era usado há anos, estava entreaberta. E havia luz acesa. Com passos cautelosos, aproximou-se. Empurrou a porta lentamente e... o mundo parou. Ali, no centro do quarto, sobre a cama de casal, estavam pilhas e pilhas e pilhas de dinheiro. Notas de 100, 50, 20 reais, organizadas em maços perfeitos, amarrados com elásticos. Centenas deles, centenas que se multiplicavam em milhares. E no meio de tudo aquilo, de joelhos no chão, contando as notas com dedos trêmulos, estava Clarice. Ela ergueu os olhos devagar, como se sentisse sua presença. E quando seus olhares se encontraram, o horror se instalou em seu rosto. Horror absoluto, puro, descarnado. Seu Edivaldo! Ela se levantou de um pulo, pálida como um fantasma, as mãos tremendo. Eu não... O senhor voltou cedo. Edivaldo não conseguia falar, não conseguia processar, não conseguia pensar. Seu cérebro tinha congelado, preso naquela imagem surreal. O quarto, o dinheiro. Clarice, tanto dinheiro. Deus, tanto dinheiro.
O que... Sua voz saiu rouca, quase um sussurro. O que é isso? Eu posso explicar. Clarice deu um passo à frente, as mãos estendidas em súplica, lágrimas já escorrendo pelo rosto. Por favor, deixe eu explicar. Mas Edivaldo continuava congelado, olhando ao redor. Havia tanto dinheiro, espalhado pela cama, algumas pilhas já contadas e empilhadas com precisão, outras ainda em sacos plásticos. De onde tinha vindo tudo aquilo? Explicar. A voz finalmente saiu, mais alta do que ele pretendia, carregada de choque e confusão, e raiva e medo. Explicar o quê, Clarice? De onde veio todo esse dinheiro? Eu não roubei! Ela gritou de volta, desesperada. Eu juro por Deus, eu juro pela minha vida, eu não roubei nada. Então de onde veio? É seu, é todo seu. Silêncio. O mundo parou de girar. O quê? Edivaldo sussurrou. É seu. Ela repetiu, soluçando. Cada centavo. É tudo seu, seu Edivaldo. Ele cambaleou, apoiando-se no batente da porta para não cair. Meu? Como pode ser meu? Eu não tenho dinheiro. Eu estou quebrado. Por favor. Clarice interrompeu, as mãos juntas em prece. Me deixa explicar. Me deixa contar tudo desde o início. Por favor. Edivaldo olhou para ela. Para aquela mulher que ele conhecia há 15 anos. Que ficou quando todos foram embora. Que cuidou dele quando ninguém se importou. E que agora estava cercada por mais dinheiro do que ele tinha visto em 3 anos. Explica, ele ordenou, a voz tremendo. Explica direito. Desde o começo. E não minta para mim, Clarice. Não minta. Eu nunca mentiria para o Senhor. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão, respirando fundo para se acalmar. Nunca. Então fala. Clarice assentiu, engolindo seco. Pode sentar? Isso vai demorar um pouco. Edivaldo olhou para a cama coberta de dinheiro e decidiu sentar no chão, encostado na parede. As pernas não o sustentariam mesmo. Clarice se sentou à sua frente, também no chão, as mãos nervosas retorcendo o avental. E começou a contar. Quando eu vim trabalhar aqui, Clarice começou, a voz baixa e trêmula. 15 anos atrás, eu estava desesperada. Desesperada por quê? Porque minha filha estava morrendo. Edivaldo arregalou os olhos. Sua filha? Você me disse que não tinha filhos. Eu menti. Ela confessou, as lágrimas voltando. Menti porque era mais fácil do que explicar. Mais fácil do que reviver a dor. Continue. Clarice respirou fundo, buscando forças para continuar. Eu tive uma filha do meu primeiro casamento, Fernanda. Quando engravidei, achei que seria a salvação do casamento. Achei que meu marido pararia de beber, pararia de bater, viraria um pai de família. Mas não virou. Não virou. Ela confirmou. Piorou. Ele tinha ciúmes do bebê. Achava que eu dava mais atenção para ela do que para ele. Bebia mais, batia mais. Até que um dia, sua voz falhou. Edivaldo esperou em silêncio. Ainda um dia ele me bateu tanto que perdi a visão de um olho temporariamente. Foi quando eu fugi. Peguei a Fernanda com 6 meses de idade. E fugi. Mudei de cidade. Mudei de nome. Fiz de tudo para ele não me achar. E achou? Não. Ou se achou, nunca veio atrás. Acho que não se importou o suficiente. Ela deu um sorriso amargo. E eu criei minha filha sozinha, trabalhando de faxineira, de cozinheira, do que aparecesse. Não era fácil, mas éramos felizes. Eu e ela contra o mundo. Edivaldo escutava em silêncio, vendo Clarice com olhos completamente novos. Fernanda cresceu linda, inteligente, bondosa. Era minha razão de viver, meu orgulho. Trabalhei dobrado para dar a ela tudo o que eu não tive. Estudo, roupa boa, oportunidades. O que aconteceu? A voz de Clarice quebrou completamente. Quando ela tinha 15 anos, começou a ficar doente. Cansaço constante, hematomas que apareciam do nada, febre sem explicação. Levei no médico. Fizeram exames. Ela parou, soluçando. Leucemia, conseguiu dizer. Leucemia agressiva. Os médicos disseram que sem tratamento imediato, ela não sobreviveria 6 meses. Meu Deus! E o tratamento era caro, muito caro.
quimioterapia, remédios importados, possível transplante de medula. Falavam em números que eu nunca tinha visto na vida. 300 mil, 400 mil, 500 mil reais. Edivaldo começou a entender para onde a história estava indo. Eu não tinha nada. Clarice continuou. Nossa, nada. Trabalhava de faxineira ganhando um salário mínimo. Não tinha família. Não tinha ninguém. Comecei a pedir dinheiro emprestado, mas quem empresta R$500 mil para uma faxineira? Fui em bancos, negaram. Fui em agiotas. Queriam minha casa como garantia e juros absurdos. O que você fez? Entrei em desespero total. Ela enxugou as lágrimas. Ver minha filha definhando, sabendo que existia cura, mas eu não tinha dinheiro para pagar. Era um inferno mesmo. E aí? Aí, eu consegui esse emprego aqui. Ela finalmente olhou nos olhos dele. A governanta antiga me indicou. Disse que o senhor Mazala era rico e generoso. Mas eu não vinha com esperança de pedir nada. Vinha só trabalhar, ganhar um pouco mais, juntar o que pudesse. Mas você pediu. Pedi, ela assentiu. 2 meses depois que comecei a trabalhar aqui, a Fernanda teve uma crise. Quase morreu. Os médicos disseram: ou faz a cirurgia agora, ou é questão de dias. Clarice fechou os olhos, revivendo o momento. Eu não pensei, só agi. Subi até seu escritório, bati na porta. O senhor estava trabalhando, cheio de papéis na mesa, falando ao telefone com alguém. Edivaldo começava a lembrar, vagamente. Quando o senhor desligou, eu comecei a chorar. Nem conseguia falar direito. Só dizia, minha filha está morrendo. E eu? O senhor me mandou sentar, me deu água. Esperou eu me acalmar. E perguntou o que tinha acontecido. Clarice sorriu através das lágrimas. Eu contei tudo. A leucemia, o tratamento, o dinheiro que eu não tinha. E falei que precisava de 50 mil emprestados, que eu pagaria de volta, que assinaria o que fosse preciso, que trabalharia de graça o resto da vida se fosse necessário. O que eu disse? O senhor ficou em silêncio por um tempo. Muito tempo. Eu achei que ia me mandar embora, que ia dizer que não era problema seu. Mas aí, sua voz quebrou de emoção. O senhor pegou o talão de cheques e escreveu: 50 mil? 75 mil. Ela quase gritou. O senhor escreveu 75 mil reais. Disse que 50 podia não ser suficiente, que era melhor ter uma margem de segurança. Edivaldo sentia lágrimas nos próprios olhos agora. E quando eu falei que ia pagar de volta, o senhor disse que não precisava. Ele completou lembrando: eu disse que não precisava pagar. Disse! Clarice chorava copiosamente agora. Tapá, disse. Clarice, vai cuidar da sua filha e não se preocupa com dinheiro. Isso aqui é um presente. Salva sua menina. Ela enterrou o rosto nas mãos, soluçando. O senhor salvou minha filha, seu Edivaldo. Salvou? Se não fosse por você, ela teria morrido. Minha Fernanda teria morrido. E ela sobreviveu? Clarice ergueu o rosto, sorrindo através das lágrimas. Sobreviveu. A cirurgia deu certo. A químio deu certo. Ela entrou em remissão completa. Hoje, 8 anos depois, ela está curada. Completamente curada. E viva. E saudável. Graças a Deus. Graças a você. Clarice segurou suas mãos. Graças ao Senhor. O Senhor é a razão da minha filha estar viva. O Senhor. Edivaldo não sabia o que dizer. Não lembrava exatamente daquele dia. Tinha sido mais uma transação entre tantas. Um gesto de generosidade feito sem pensar muito. Mas para Clarice, tinha sido tudo. Eu nunca esqueci. Ela continuou. Nunca. E jurei que um dia, de alguma forma, eu ia retribuir. Ia pagar de volta não só o dinheiro, mas a vida que o Senhor me deu de volta. Clarice, você não me devia nada. Devia. Devo. Ela insistiu. E quando tudo desmoronou para o Senhor, quando vi o Senhor perdendo tudo, afundando, eu pensei: e agora? Como eu fico de braços cruzados vendo o homem que salvou minha filha afundar? Então você... Comecei a juntar.
Ela confirmou. Cada centavo do meu salário. Cada extra que fazia. Comida que sobrava, eu não comprava no mercado. Roupas que ganhavam, eu não comprava novas. Toda semana, todo mês, eu juntava. Guardava. Economizava. Durante 3 anos? 3 anos. Ela concordou. Trabalhei em outras casas nos fins de semana. Fiz faxinas extras. Passei roupas para fora. Fiz bolos e doces por encomenda. Tudo que eu ganhava, guardava. Tudo. Porque eu sabia que um dia ia poder devolver ao Senhor. Ia poder ajudar. Edivaldo olhou para o dinheiro espalhado na cama. Para os maços perfeitamente organizados. Para os 3 anos de sacrifício materializados em notas. Quanto tem aí? 143.820 reais. Ela disse exatamente. Contei 3 vezes hoje. É exato. Silêncio absoluto. 143 mil reais. Juntados, centavo por centavo. Por uma empregada. Para ajudar o patrão que a ajudou. Clarice. A voz de Edivaldo era apenas um sussurro rouco. Por quê? Por que você faria isso? Porque eu devia. Ela respondeu com convicção inabalável. Porque o Senhor salvou a coisa mais importante da minha vida. Porque quando ninguém se importou com uma faxineira desesperada, o Senhor se importou. Porque o Senhor me tratou como humana quando eu mais precisei. Mas era seu dinheiro. Seu. Você podia ter usado para você, para se aposentar, para viajar, para... Eu não queria nada disso. Ela gritou. Eu queria te ajudar. Queria que o Senhor voltasse a viver. Que recuperasse a dignidade. Que tivesse uma segunda chance como o Senhor me deu. Edivaldo não conseguiu mais segurar. As lágrimas explodiram, violentas e catárticas. Ele chorou. Chorou como não chorava desde a infância. Chorou todo o peso dos últimos 3 anos. Toda a solidão. Todo o desespero. Toda a vergonha. E chorou pela beleza daquele gesto. Pela pureza daquela lealdade. Pelo sacrifício daquela mulher que ele mal tinha notado por 15 anos. Clarice se aproximou e o abraçou. E eles ficaram ali, no chão do quarto, abraçados, chorando juntos. 2 almas feridas encontrando cura uma na outra. Eu ia te dar hoje, Clarice finalmente disse quando conseguiu falar de novo. Achei que o senhor ia ficar fora o dia todo. Ia deixar tudo arrumado na sua mesa do escritório, com um bilhete explicando. Mas o senhor voltou cedo e você achava que eu ia pensar que estava roubando. Sim? Ela assentiu miseravelmente. Ia pensar que eu estava pegando tudo e fugindo. Edivaldo a segurou pelos ombros, olhando fundo nos seus olhos. Nunca! Ele disse com força. Nunca pensaria isso de você. Você é a pessoa mais honesta que eu conheço, Clarice. Mas a cena me chocou. Me deixou sem ar. Mas roubo? Você? Nunca! Ela sorriu, aliviada. Então o senhor aceita? Aceita esse dinheiro? Aceita recomeçar? Edivaldo ficou em silêncio por um longo momento. Com uma condição. Qual? Você vira minha sócia. O quê? Você ouviu. Ele foi firme. Esse dinheiro é seu. Você trabalhou 3 anos por ele. Então, se vamos usar para recomeçar, vamos juntos. Como sócios. Metade sua, metade minha. Seu Edivaldo, eu não posso. Pode e vai. Ele interrompeu. É isso ou eu não aceito nem um centavo? Clarice o encarou. Viu a determinação em seus olhos. E lentamente, um sorriso se abriu em seu rosto. Está bem. Aceito. Então aperta aqui. Ele estendeu a mão. Sócios? Sócios? Ela apertou a mão dele firmemente. E naquele quarto, cercados por pilhas de dinheiro que representavam anos de sacrifício e lealdade, nasceu algo novo. Uma parceria, uma amizade, uma família. Os dias seguintes foram frenéticos. Edivaldo e Clarice passaram horas sentados à mesa da cozinha, planejando. Primeiro, suas dívidas. Clarice disse com uma caneta na mão e um caderno na frente dela. Não, Clarice. Primeiro seu salário atrasado. Esqueça meu salário. As dívidas são mais urgentes. Nada é mais urgente do que te pagar. Ele insistiu. Eles brigaram por 15 minutos sobre quem pagava primeiro até chegarem a um acordo.
Pagariam ambos simultaneamente. Com o dinheiro de Clarice, Edivaldo conseguiu pagar os 3 meses de salário atrasado dela, negociar e quitar as dívidas mais urgentes com desconto, pagar impostos atrasados da casa e ainda sobrar quase metade para investir. E se a gente usar o resto para abrir um negócio? Edivaldo sugeriu uma noite. Que tipo de negócio? Consultoria. É o que eu sei fazer. Ajudar pequenas empresas a se organizarem, crescerem. Mas o senhor já vai trabalhar com Roberto. Isso é emprego. Consultoria seria nosso, meu e seu. Clarice mordeu o lábio pensativa. E se der errado? E se perdermos tudo de novo? Não vamos perder. Edivaldo segurou sua mão. Porque dessa vez é diferente. Dessa vez eu não estou sozinho. Dessa vez tenho você. E você é mais valiosa do que todos os sócios que já tive juntos. O senhor tem certeza? Absoluta. Então vamos. Ela sorriu. Vamos abrir nossa empresa. Uma semana depois, Mazala em Santos Consultoria Empresarial era oficialmente registrada. O nome foi ideia de Edivaldo. Clarice protestou, achando que deveria ser só Mazala. Mas ele foi irredutível. É seu dinheiro, é seu trabalho. Seu nome vai estar junto com o meu. E estava. Edivaldo Mazala e Clarice dos Santos. Sócios. Iguais. Eles montaram um escritório modesto em uma sala comercial. Nada luxuoso. Uma mesa, 2 computadores, arquivo, impressora. Simples e funcional. É perfeito. Clarice disse no primeiro dia, olhando ao redor. É, porque é nosso. O primeiro cliente foi difícil de conseguir. O nome de Edivaldo ainda carregava o estigma da falência. Portas se fechavam quando ele se apresentava, mas eles não desistiram. Precisamos de uma estratégia diferente. Clarice sugeriu. Como assim? Para de procurar os grandes. Vamos para os pequenos, microempresários. Gente que está começando, que precisa de ajuda, mas não tem dinheiro para consultorias caras. Mas aí vamos ganhar muito pouco. Mas vamos ganhar experiência, referências e ajudar quem realmente precisa. Edivaldo sorriu. Você é sábia, sabia? Só prática. E assim fizeram. Procuraram donos de pequenos negócios, padarias, salões de beleza, oficinas mecânicas, oferecendo consultoria acessível. E funcionou. O primeiro cliente foi uma padaria familiar que estava prestes a fechar. Edivaldo reorganizou as finanças, otimizou compras, criou um sistema de controle de estoque. Em 2 meses, a padaria triplicou o lucro. O segundo foi um salão de cabeleireiro. Clarice, com sua experiência de vida, ajudou a dona a criar pacotes de fidelidade, promoções inteligentes, atendimento personalizado. O salão virou referência no bairro. E assim foram, cliente por cliente, pequeno por pequeno, construindo não um império, mas algo sólido. Você viu isso? Edivaldo entrou no escritório acenando o celular. Fechamos mais 3 contratos hoje? 3! Clarice levantou de um pulo. 3! E olha o melhor, todos vieram por indicação. Indicação? Sim! O dono da padaria indicou para o dono do mercadinho. O mercadinho indicou para o restaurante. O restaurante indicou para o pet shop. Está funcionando, Clarice. Está funcionando. Eles se abraçaram, pulando no pequeno escritório. 5 meses após abrirem, Mazala em Santos tinha 15 clientes ativos e uma lista de espera. A gente precisa contratar alguém, Clarice disse. Já? Não estamos dando conta de tudo. Precisamos de ajuda. E contrataram. Júlia, uma jovem recém-formada em administração, foi a primeira funcionária. Depois veio Carlos, contador experiente que tinha sido demitido e estava precisando de uma chance. E a equipe cresceu. 1 ano após a descoberta do dinheiro, Edivaldo olhou ao redor do escritório, agora maior, mais estruturado, cheio de vida, e sorriu. Conseguimos, ele disse a Clarice. Conseguimos o quê? Reconstruir. Não do jeito antigo, mas de um jeito melhor. Clarice olhou ao redor também. Júlia atendia um cliente ao telefone, rindo de algo que ele disse. Carlos revisava planilhas assoviando baixinho. A impressora trabalhava sem parar. Era caos organizado.
Era trabalho honesto. Era real. Você tem razão. Ela concordou. É melhor. Sabe por quê? Por quê? Porque dessa vez, as pessoas que estão aqui querem estar. Não estão por dinheiro. Estão porque acreditam. Porque se importam. Clarice sorriu, os olhos marejados. Como eu sempre estive. Como você sempre esteve. Ele repetiu, segurando sua mão. Obrigado por isso, Clarice. Por nunca desistir de mim. Obrigada por nunca desistir da gente. Tudo ia bem. Melhor do que bem. Ótimo. Masala em Santos prosperava. O escritório maior estava sendo inaugurado. As dívidas todas pagas. A vida reconstruída. Foi quando o passado bateu à porta. Literalmente. Tem alguém na porta! Júlia gritou. Edivaldo levantou franzindo a testa. Não esperava visitas. Ao abrir, quase tropeçou para trás. Márcia! Sua ex-esposa estava ali, parada na porta, com aquele sorriso que ele conhecia tão bem. O sorriso que escondia segundas intenções. Ela estava mais magra, mais bronzeada artificial, com roupas de grife que provavelmente custaram mais do que o salário médio brasileiro. Oi, Edivaldo. Ela disse animada como se fossem velhos amigos. O que você quer aqui? Ele não fez questão de esconder a frieza. Nossa, que jeito! Nenhum. Oi, Márcia, como você está? Oi, Márcia, como você está? Agora, o que você quer aqui? Ela riu daquele jeito falso que costumava usar em jantares de negócios. Posso entrar? Ou vamos ter essa conversa na porta? Relutante, ele deu passagem. Márcia entrou como se ainda fosse dona do lugar, olhando ao redor com aquele ar de superioridade. Então é aqui que você trabalha agora? Bonito. Pequeno, mas bonito. Obrigado. Ele disse seco. Agora vai logo ao ponto. Sempre tão direto? Ela se sentou sem ser convidada. Relaxa, Edivaldo. Vim em paz. Márcia? Está bem, está bem. Ela levantou as mãos. Olha, eu soube que você está trabalhando de novo. Que montou uma empresa nova com uma funcionária sua? Sócia. Clarice é minha sócia. Sócia. Márcia repetiu com um sorriso debochado. Certo. Enfim, ouvi dizer que está indo bem. E o que tem isso? Vim oferecer ajuda. Edivaldo quase riu. Ajuda? Você? Sim. Olha, meu atual marido tem conexões excelentes. Pode abrir portas que você sozinho nunca conseguiria. Podemos alavancar seus negócios, Edivaldo. Fazer você crescer exponencialmente. Em troca de quê? Aí estava. Sempre tinha uma troca. Uma participação pequena. Uns 40% da empresa. Edivaldo ficou em silêncio, só olhando para ela. Então, começou a rir. Rir mesmo, alto. 40%. Você está brincando, né? Estou sendo generosa. Com nossos contatos, você vai triplicar em 6 meses. É um ótimo negócio. Não, obrigado. Edivaldo, seja razoável. Eu disse não. A voz dele trovejou pelo escritório, fazendo até Júlia dar um pulo na mesa dela. Eu e Clarice estamos bem do jeito que estamos. Não precisamos da sua ajuda, nem da do seu marido. Clarice? Márcia praticamente cuspiu o nome. Edivaldo, ela é uma empregada. Você não pode estar falando sério sobre ela ser sua sócia. Cuidado. Edivaldo deu um passo à frente, o dedo apontado para ela. Muito cuidado com o que vai falar. Clarice vale mais do que você jamais valeu. Ele explodiu. Ela ficou quando você fugiu. Ela trabalhou quando você só gastou. Ela me ajudou quando você me afundou ainda mais. Então nunca mais fale dela assim na minha frente. Márcia se levantou, indignada. Como você ousa? Sai daqui! Ele apontou para a porta. Agora! Você vai se arrepender, Edivaldo. Quando eu e meu marido... Fora! Ela saiu pisando duro, batendo a porta. O silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos. Edivaldo se virou e viu toda a equipe aplaudindo. Júlia, Carlos e Clarice, que tinha escutado tudo da sala ao lado. Isso! Júlia gritou. Bem feito! Mas Edivaldo só tinha olhos para Clarice. Você não precisava fazer isso. Ela começou, os olhos marejados. Precisava sim. Ele foi até ela. Precisava deixar claro que as coisas mudaram, que eu mudei.
Obrigada. Eu que agradeço. Por tudo. E na frente da equipe inteira, eles se abraçaram. Não como patrão e empregada, mas como sócios, como amigos, como família. 3 meses depois do incidente com Márcia, Clarice chegou no escritório visivelmente nervosa. Está tudo bem? Edivaldo perguntou. Sim, não, sim. Ela respirou fundo. Posso te pedir uma coisa? Claro. Minha filha, a Fernanda, ela está na cidade essa semana. E eu gostaria muito que você a conhecesse. Edivaldo piscou, surpreso. Sua filha? Clarice, eu adoraria. Mesmo? Ela pareceu aliviada. Claro. Quando? Que tal amanhã? Almoço lá em casa? Perfeito. No dia seguinte, Edivaldo estava mais nervoso do que esperava. Conferiu-se no espelho 5 vezes antes de sair. A casa de Clarice era pequena, mas aconchegante. Um apartamento simples, em um bairro de classe média, decorado com gosto e carinho. Mas o que chamou a atenção foi a jovem que abriu a porta. Fernanda era bonita. Cabelos longos e escuros como os da mãe, olhos igualmente gentis, sorriso caloroso. Senhor Mazala, ela estendeu a mão. É uma honra finalmente conhecê-lo. A honra é minha. E me chama de Edivaldo, por favor. Edivaldo. Ela sorriu. Entre. Minha mãe está finalizando o almoço. A mesa estava arrumada com capricho. Não era comida sofisticada, mas era feita com amor. Frango assado, arroz, salada, farofa. Então, Fernanda, Edivaldo começou enquanto almoçavam. Sua mãe me disse que você está bem. Completamente curada. Estou? Ela assentiu animada. Faz 8 anos que estou em remissão completa. Os médicos dizem que as chances de voltar são mínimas agora. Que alívio! E tudo graças ao Senhor. Ela olhou diretamente para ele. Minha mãe me contou tudo. Como o Senhor nos ajudou quando ninguém mais ajudou. Como salvou minha vida. Eu só. Não foi só nada. Ela interrompeu. O Senhor deu dinheiro para uma funcionária que mal conhecia. Sem pedir garantias, sem querer de volta. Só porque era a coisa certa a fazer. Edivaldo ficou sem palavras. E sabe o que isso me ensinou? Fernanda continuou. Que eu tenho que passar adiante. Que um dia, quando eu puder, tenho que ajudar alguém do mesmo jeito. O que você faz hoje? Estudo medicina. Ela disse orgulhosa. 5º ano. Especialização em oncologia pediátrica. Oncologia pediátrica? Sim. Quero ajudar outras crianças com câncer. Quero ser para elas o que os médicos foram para mim. Clarice, sentada ao lado da filha, estava claramente emocionada. Ela sempre foi assim. Clarice disse. Sempre quis ajudar os outros. Aprendi com a melhor. Fernanda segurou a mão da mãe. Edivaldo olhou para as duas. Mãe e filha, sobreviventes, lutadoras, e sentiu o coração apertar de emoção. Vocês duas são incríveis, ele disse honestamente. São a prova de que bondade gera bondade, de que ajudar os outros vale a pena. O senhor também é incrível, Fernanda disse. Minha mãe fala de você o tempo todo, com tanto carinho, tanto respeito. Sua mãe é especial. É mesmo, Fernanda concordou, olhando para Clarice com adoração. É a mulher mais forte que eu conheço. Depois do almoço, enquanto Clarice lavava a louça, Fernanda puxou Edivaldo para um canto. Posso te falar uma coisa? Ela perguntou baixinho. Claro. Obrigada, por cuidar da minha mãe. Eu não... Cuida sim. Ela insistiu. Ela me ligou há uns meses, chorando de felicidade porque você a fez sócia. Porque você a valorizou. Porque finalmente alguém viu ela. Clarice sempre foi visível. Eu que era cego. Mas agora enxerga. Fernanda sorriu. E não sabe o quanto isso significa para ela. Para nós. Edivaldo sentiu um nó na garganta. Sua mãe salvou minha vida tanto quanto eu salvei a sua. Eu sei. Ela me contou. Fernanda tocou seu braço gentilmente. Vocês se salvaram mutuamente. Isso é bonito. Quando Edivaldo foi embora naquela tarde, se sentia completo. Não era apenas sucesso profissional. Era conexão humana real. Era família. Não de sangue, mas de escolha.
E pela primeira vez em muito, muito tempo, Edivaldo Mazala se sentiu verdadeiramente rico. 5 anos passaram. Mazala em Santos. Consultoria empresarial era agora uma das maiores do ramo, não pela pompa ou ostentação, mas pela qualidade do trabalho e pela reputação impecável. Tinham escritórios em 3 cidades, 27 funcionários, centenas de clientes satisfeitos. E mais importante, tinham criado o Fundo Mazala em Santos, uma iniciativa que ajudava pequenos empreendedores em situação vulnerável a começarem seus negócios. Já tinham ajudado mais de 1000 famílias. Nunca imaginei que chegaria tão longe. Edivaldo disse a Clarice, sentados no escritório principal. Eu imaginei. Ela respondeu. Sempre soube que você era capaz. Nós éramos capazes. Ele corrigiu. Sozinho eu não teria conseguido. Juntos somos mais fortes. Sempre. Foi quando Júlia entrou correndo. Chegou! Ela gritou, acenando um envelope. O quê? O convite para o lançamento do livro. Edivaldo e Clarice trocaram olhares emocionados. Sim, eles tinham escrito um livro. Reconstruindo nas ruínas, a história de lealdade que mudou 2 vidas. Era a história deles. De como Edivaldo caiu e se levantou. De como Clarice ficou e ajudou. De como juntos construíram algo maior do que dinheiro. O lançamento seria no final do mês, em uma livraria grande. Está nervosa? Edivaldo perguntou. Apavorada, Clarice admitiu. E você? Também. Ele riu. Mas é bom, é merecido. A noite do lançamento chegou. A livraria estava lotada. Empresários, jornalistas, ex-clientes, amigos, funcionários. Todos queriam ouvir a história. Edivaldo subiu ao microfone, Clarice ao seu lado. Boa noite a todos, ele começou, a voz firme, mas emocionada. Obrigado por estarem aqui. Esse livro não é só meu, é nosso. Ele olhou para Clarice. Clarice Santos não é apenas minha sócia. Ela é minha salvadora, minha amiga, minha família. Sua voz embargou. Quando perdi tudo, dinheiro, status, prestígio, achei que tinha perdido minha razão de viver. Mas Clarice me mostrou que eu estava errado. Ela me mostrou que o verdadeiro valor não está no que temos, mas em quem temos ao nosso lado. A plateia estava em silêncio absoluto. Durante 15 anos, Clarice foi invisível para mim. Só mais uma funcionária entre tantas. Mas quando todos foram embora, quando o navio afundou, ela ficou. E não só ficou, ela me salvou. De um jeito que eu nunca imaginei possível. Ele se virou completamente para ela. Obrigado, Clarice. Por ter ficado, por ter acreditado, por ter me mostrado o que realmente importa. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dele agora. Você é a melhor pessoa que eu conheço. E eu não seria nada sem você. A plateia explodiu em aplausos. Clarice, também chorando, o abraçou forte. Obrigada por ter me visto. Ela sussurrou em seu ouvido. Por ter me dado uma chance. Por ter confiado em mim. Eu que agradeço. Por tudo. E ali, naquela livraria lotada, sob aplausos emocionados, 2 corações que se encontraram nas cinzas, finalmente celebraram a reconstrução completa. Edivaldo Mazala, hoje com 68 anos, caminha pelo parque com Clarice ao seu lado. Ele não é mais o bilionário de antigamente. Não tem mansão de mármore nem carros importados, mas tem algo infinitamente mais valioso. Viu aquilo? Clarice aponta para uma placa. Centro de Oncologia Pediátrica Fernanda Santos Mazala. Lindo, né? Edivaldo sorri. Sua filha merece. Fernanda, agora uma oncologista renomada, inaugurou seu próprio centro de tratamento para crianças carentes com câncer. E insistiu que levasse o nome completo, Santos Mazala, em homenagem às 2 pessoas que salvaram sua vida. Quem diria? Clarice suspira. Daquela empregada assustada para isso aqui. Você nunca foi só uma empregada. Edivaldo a corrige. Sempre foi muito mais, eu que não via. Mas vê agora. Vejo. E sou grato todos os dias. Eles caminham em silêncio confortável, aproveitando o sol da tarde. Mazala em Santos continua prosperando.
Já ajudou mais de 5.000 pequenos negócios a se estabelecerem. O Fundo Masala em Santos é referência nacional em empreendedorismo social. E Edivaldo? Edivaldo finalmente aprendeu o que realmente importa. Não é quanto dinheiro você tem, é quem fica ao seu lado quando você não tem nada. Clarice? Sim? Obrigado. Por tudo. Obrigada a você. Por me deixar fazer parte da sua vida. Você não é parte da minha vida. Ele segura a mão dela. Você é minha vida. E continuam caminhando, 2 sobreviventes, 2 vencedores, 2 corações unidos pela lealdade mais pura que existe. A lealdade que salva, que transforma, que reconstrói. A lealdade que vale mais do que todo o ouro do mundo. Obrigado por ter assistido até aqui. Você é incrível. Nos vemos na próxima história.